No dia 30 de janeiro desse ano, Neymar Júnior anunciou em seu Instagram a volta ao Santos e à Vila Belmiro. O jogador que estava no futebol saudita e passado pela pior lesão de sua vida voltava ao Brasil depois de mais de 10 anos e via no Peixe uma oportunidade de recuperar sua carreira. Desde então, enquanto esteve em campo, Neymar apresentou sim futebol e deu tempo de fazer lances marcantes nas 7 partidas que atuou. Porém, no extracampo, o craque viveu algumas polêmicas e um desconforto o deixou fora de combate por pouco mais de um mês. E agora, o Ney deve voltar a jogar na próxima partida do Santos pelo Brasileirão. Muitas pessoas duvidam da capacidade do Neymar de servir o Brasil na próxima Copa e colocam o jogador como descompromissado. Mas será que o camisa 10 do Brasil ainda consegue render frutos para o nosso país na próxima Copa do Mundo? Vamos ver. Bom, antes de começar, eu tenho sim que ressaltar uma coisa. Eu sou do time que prefere jogar o Neymar quando ele está dentro de campo, e para mim, o que acontece fora dele, pouco importa. Mas no vídeo de hoje eu vou pincelar sim tudo o que aconteceu, até porque não tem como excluir as polêmicas. E você nos comentários deixa a sua opinião sobre o que está sendo e sobre o que será do futuro do Neymar, que é o nosso principal jogador nos últimos 15 anos, vai. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque agora a gente vai ver como foi o ano de 2025 do Neymar até agora. Bora lá! Beleza, mas antes de chegar no Santos, qual era o cenário? Neymar chegou ao Al Hilal vindo do Paris Saint-Germain por 90 milhões de euros em agosto de 2023 e com um salário que chegaria a cerca de 200 milhões de euros ao fim dos 2 anos de contrato. O problema é que apenas 2 meses depois, em outubro, pela seleção brasileira, Neymar rompeu o ligamento do joelho naquela que foi a lesão mais grave de sua carreira. Como a gente sabe, o Ney não jogou no Al Hilal, o que não foi culpa dele, porque essa lesão é sim muito complicada e leva muito tempo para se recuperar. Na sua volta, o jogador enfrenta o Al Ain por alguns minutos, e no segundo jogo, em novembro de 2024, mais uma lesão, que outra vez o tirou de combate para o resto daquele ano. Dito isso, antes de qualquer coisa, é importante eu dizer que lesões como essa, depois de romper o LCA, são normais, é um período de adaptação do corpo e está voltando aí a uma atividade de alta intensidade. Agora, nesse momento, pro Al Hilal, o interesse em ter o projeto Neymar estava se perdendo, porque o tempo estava passando. O projeto de ter ele no clube já não tinha mais motivo, passaram-se quase todo o período de seu contrato e uma rescisão parecia algo viável. No começo de 2025, o Al Hilal decidiu por não inscrever o jogador na competição local, e ali foi assinada sua rescisão, e se encerrou sua passagem de 7 jogos, 1 gol e 3 assistências em Riad. Vale lembrar também da rixa com Jorge Jesus, que em entrevista disse que Neymar não tinha condições de acompanhar o time fisicamente, o que gerou uma polêmica na época, e desde sua chegada no Brasil, muita gente questionou se Jorge Jesus estava correto ou se o problema com o brasileiro era outro. Bom, não vou entrar em detalhes sobre o tempo da negociação que ele teve com o Santos e, como eu disse na introdução, o Neymar decidiu voltar para o Brasil, o que foi muito importante para o nosso futebol e isso não tem como negar. Só que antes de acontecer sua chegada, uma pequena polêmica. Em entrevista para a Romário TV, o jogador disse a Romário em uma dinâmica que jogaria no lugar de Rivaldo, em um cenário muito específico, o que foi respondido pelo meia pentacampeão à altura. Olha, isso aqui foi uma grande loucura, para ser sincero, porque o Neymar, no contexto que estava sendo a conversa, ele não falou nada demais. E é óbvio que a mídia ia fazer disso uma coisa muito maior do que realmente foi. É normal. Só citei isso porque foi um caso que movimentou sim muitos jornalistas, até alguns de forma exagerada. Mas agora vamos falar de Santos. O Neymar volta para o Peixe 12 anos depois, para um contrato curto de 6 meses com a possibilidade de já jogar no Campeonato Paulista. E a chegada do Neymar foi sim muito bonita, e como o próprio jogador disse algumas vezes, praticamente como um sonho. No dia 31, a sua reapresentação à torcida foi emocionante. Diversos shows e até quem não torcia para o clube santista, aquilo era um marco na história recente do esporte no nosso país. E não só aqui como no mundo todo, tudo que o Neymar faz mexe com o planeta, o que pode ser ruim e pode ser bom, depende da situação. A estreia do craque aconteceu no dia 5 de fevereiro em empate contra o Botafogo de São Paulo e o início foi bem melhor do que era esperado. Por estar tanto tempo parado, seu ritmo de jogo era sim algo duvidoso e ele entregou bastante nessa primeira partida, foi uma estreia bem legal. Na segunda partida contra o Novo Horizontino, o jogador não teve tanto espaço e ficou apagado. E no clássico contra o Corinthians, apesar de alguns dribles, o Santos foi dominado pela equipe adversária em uma derrota por 2-1. Beleza, passado 3 jogos, a gente pode dizer que aqui o Ney já tinha acumulado alguns minutos e ele estava um pouco melhor para os próximos. Não vou dizer que estava 100%, mas estava mais próximo disso. Contra o Água Santa, seu primeiro gol de pênalti em uma boa atuação. Uma vitória contra o Noroeste por 3-0, até que chegamos na que foi provavelmente a sua melhor partida nessa volta.
Contra a Inter de Limeira, o primeiro gol olímpico de sua carreira, um momento marcante que, acompanhado das 2 assistências, provaram a diferença que o jogador fazia desde que chegou ao Santos. O último jogo restante foi contra o Red Bull Bragantino, onde o Neymar marcou o gol de falta e o Santos se classificou para a semifinal do Paulistão. Esses foram todos os jogos do Neymar desde que ele voltou ao Brasil pelo Santos. Então, a gente pode dizer que enquanto ele esteve apto, sim, ele rendeu. Verdade que foram contra times de menor expressão, mas eram os jogos que ele tinha naquele momento. E 3 gols e 3 assistências para um jogador que está voltando são números muito legais e também a gente vai ter uma amostragem melhor quando ele começar a jogar no Brasileiro. Com esse ótimo início, até uma volta para o Barcelona no meio do ano chegou a ser cogitada. Só que agora a gente chega na parte chata, porque a gente tem que falar sobre o que acontecia com o Neymar e o que acontece fora do campo. Nessa mesma partida contra o Bragantino, o Neymar sofreu um desconforto, do qual ele tranquilizou a torcida na entrevista pós-jogo e também disse a seguinte frase: "Obviamente não queremos pegar os times mais fortes, mas eles têm mais medo de me pegar do que eu tenho medo deles", o que foi bom para incendiar o próximo jogo que seria contra o Corinthians. Provocação essa que também aconteceu em outro momento com o MC Hariel, onde ele criou um clima muito legal para essa semifinal. Provocar tá certo, não tem nada de errado nisso. O problema é que tem um problema aí. Eu vou lembrar você que esse jogo foi no dia 2 de março de 2025, semana que também acontece uma outra data comemorativa muito conhecida aqui no Brasil, o Carnaval. Neymar, com o aval do Santos, viajou para Sapucaí para curtir o feriado, o que para os torcedores estava ok, já que ele estaria pronto para a partida do dia 9. Só que quando ele voltou do Carnaval, aquele desconforto se tornou algo muito pior do que ele imaginava. Eu vou dizer o meu caso aqui, eu tava esperando que o Neymar fosse jogar e eu não tava ciente sobre esse desconforto se tornando algo maior. E quando eu recebi a escalação, pra mim, foi um choque e eu acredito que pra muita gente também foi assim. Sem ele, o Santos saiu derrotado na Arena Corinthians e a imprensa nacional e internacional caiu matando em cima do jogador. Em jornais do mundo todo, as notícias repercutiram da pior maneira possível e o comprometimento do jogador voltou a ser questionado. Aquela imagem mostrando todas as vezes que Neymar ficou fora em datas comemorativas se tornou novamente uma manchete. E a realidade, gente, é que o Neymar teve sim uma lesão que é normal da sua recuperação e ele não podia atuar contra o Corinthians. Ele estava machucado. O problema em si não é ele se machucar, e ir ou não pro Carnaval também é a escolha dele. O problema é que mediaticamente é justo todas as críticas que ele recebeu, porque nessa situação todo mundo ia cair matando. Indo adiante, Neymar nesse momento estava convocado para a seleção, o que foi mantido até ele ser cortado dias depois, e sem ele o Brasil acabou humilhado pela Argentina, como todos sabemos. E o Dorival ainda disse antes dos jogos que ele tinha baseado todo o seu planejamento na volta do Neymar, que estava 2 anos parado. Mas para falar sobre a péssima passagem do Dorival na seleção brasileira, eu tenho outro vídeo, então depois que você ver esse, vai lá ver, porque tá muito legal também. E aproveitando o gancho, eu paro aqui para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Sou um criador muito pequeno ainda, é verdade, mas nos últimos dias o crescimento tem sido muito legal e eu espero que possa continuar assim, então me dá essa chance aí. Voltando pro Neymar, aqui já não temos mais notícias dele dentro de campo, porque o Santos não estava jogando, mas a sua recuperação demorou um pouco demais. O que era somente um desconforto deixou ele fora da seleção. E, gente, isso já faz um mês. Então, ele já ficou mais de um mês parado. E, de novo, no extracampo, polêmicas como a suposta traição da namorada eram o que aparecia. E no fim do mês de março e no início do mês de abril, começava outro campeonato que envolvia o Neymar. O Brasileirão? Não. A Kings League. Neymar estava presente nos 2 primeiros jogos do qual é presidente da Fúria, só que o Santos também tinha jogo no Brasileirão. Aquele desconforto tirou ele da primeira rodada contra o Vasco e também da segunda contra o Bahia nesse fim de semana. E de novo, ele ir na Kings League tem problema? Não tem. Agora, a mídia com certeza ia cair em cima dele porque é óbvio, ele tá sem jogar e o Santos perdeu alguns pontos nessas primeiras partidas. E pelo que parece, pelo que deixa entender, não acredito que é o que seja, parece que ele não tá ligando muito pra isso. Só que ele não liga para as críticas mais ou menos, viu? Porque mais de uma vez ele respondeu comentários no Instagram. Uma vez de Craque Neto, do qual sempre bate no jogador, e uma vez um perfil de torcedor, do qual fez uma crítica justa. E não merecia ter tido essa revolta do nosso craque. Beleza, agora olhando pra frente, o que a gente pode analisar sobre o Neymar? Desde sua chegada foram 7 jogos com 3 gols e 3 assistências. E adiante pelo Santos, se o contrato for até dia 30 de junho mesmo, restam apenas 12 partidas. Isso sem contar a nova recuperação de ritmo de jogo que ele precisará.
Por seus primeiros jogos, Neymar foi premiado pelo Paulistão com o gol mais bonito do torneio contra a Inter de Limeira, mas convenhamos que até agora sua passagem no Santos tem sido controversa, digamos assim. O jogador, que é o maior de sua geração fora dos gramados, cria cenários e momentos muito discutíveis. Quando está em campo, ele representa. O problema é justamente quando está em campo. Taticamente e tecnicamente, Neymar sempre estará no topo. Agora, fisicamente é a grande dúvida que fica, e suas decisões deixam muitos questionamentos. O problema não é ir para o Carnaval ou para a Kings League, o que faz parte da vida pessoal dele. O problema é que para o público, com tudo o que envolve sobre sua vida, parece que o Neymar tem uma falta de comprometimento muito grande. É questionado se podemos contar com ele em 2026, e para os mais pessimistas, dizem até que Neymar está acabado para o futebol. Porém, a verdade é que isso, só o tempo e o futuro dirão. E o assunto Neymar se tornou muito menos sobre futebol do que deveria. E é aí que está a questão. Ok, passei resumidamente sobre toda a passagem do Neymar no Santos até agora nesse ano, mas agora aqui eu quero deixar também a minha opinião. Dizer que ele está acabado ou que ele não estará em 2026 é uma grande injustiça, até porque enquanto ele esteve em campo, ele sempre foi muito bem. E as médias dele, comparado a outros grandes jogadores aqui do Brasil e fora, provam isso. O problema é que, de novo, a gente esbarra no que está acontecendo fora dos gramados. Eu não acho que tem problema ele fazer o que ele quiser. Se o Santos está liberando e ele está se apresentando para treinar no horário certinho, fazendo tudo como tem que ser, beleza, para mim tranquilo. Agora, na visão da imprensa, ele sabe que não é assim e algumas coisas poderiam ser evitadas. É óbvio que eu tenho que falar que por trás de muitas das críticas que se tem sobre o Neymar, tem muitas pessoas que são sim mal intencionadas. Mas no vídeo de hoje eu tentei só trazer o que realmente aconteceu e a opinião fica a torno de você. Você que sabe o que você acha sobre o Neymar nesse momento. Para finalizar, Neymar deve ser sim importante para 2026. Talvez mais como um líder, mas a sua presença ali não pode ser descartada e o novo treinador pode trazer um novo desafio para o craque. Olha, dependendo se for Jorge Jesus ou qualquer outro gringo que assuma, talvez o Neymar não tenha essa moral toda. É óbvio que ele vai jogar, é óbvio que ele vai ter espaço, mas vai tomar alguns puxões de orelha, o que pode ser bom. Dito isso, até onde eu vi, o Neymar deve voltar a jogar contra o Fluminense no próximo final de semana. Não sei quantos minutos, mas deve jogar um pouquinho e eu, como brasileiro, torço para que ele volte bem e que ele pare de ter problemas que deixem ele fora do campo, porque eu não sou maluco de achar que sem o Neymar é melhor ou que tá certo. Então eu espero que ele volte bem. Sobre o futuro, tudo vai depender se ele vai conseguir estar jogando sem nenhum problema físico e também se ele vai renovar com o Santos ou se não vai renovar com o Santos. Agora, ele estando bem e não se envolvendo, por favor, em mais nenhuma polêmica, na próxima convocação, quem quer que seja o treinador deve convocá-lo e acho justo convocá-lo também. Só para deixar claro, eu não fiz esse vídeo para falar o que o Neymar tem que fazer, para criticar. Isso é uma coisa que eu não tenho controle e eu também nem quero ter. Agora, eu quero sim saber a sua opinião. Você acha que a passagem do Neymar até aqui no Santos foi uma decepção? Você acha que ele ainda tem chance de ser o nosso camisa 10 na próxima Copa do Mundo e de ser importante? Me diz sua opinião sobre o Neymar. Vai, vamos conversar aí. Com isso, a gente pode continuar nossa discussão nos comentários, porque esse vídeo acaba aqui. Mais uma vez, eu peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para que eu possa continuar crescendo. E se você quiser, você pode assistir algum outro vídeo aqui e pode ser que você goste. Então é isso, vamos ver os próximos capítulos porque a gente ainda tá em abril, beleza? É isso, valeu, grande abraço, é nóis.